Ele era o marido perfeito, um pai amoroso, um homem que vivia para sua família. Mas numa noite fatídica, tudo que ele acreditava ser verdade foi destruído. A traição foi apenas o início do pesadelo. Agora, ele encara um silêncio devastador. Descobri a traição da minha esposa, quando recebi uma ligação dizendo que ela estava morta. É difícil acreditar que me formei no ensino médio há apenas 5 anos. Agora, sou um universitário graduado indo para o reencontro de 5 anos. Eu não era o cara mais popular da escola. Na verdade, a maioria das pessoas me achavam nerd. Eu tinha altura e peso normais, mas, como não praticava esportes, e me interessava mais por computadores do que a maioria, eu era considerado nerd. Eu era monitor e tirava notas máximas durante todos os meus estudos. Também fui eleito como o mais provável a ter sucesso. Eu era amigo dos chamados nerds. Parecia que tínhamos mais coisas em comum. Nunca entendi por que as crianças sempre zoam umas às outras. Rir de alguém por ser inteligente nunca fez sentido para mim. Durante meu último ano de estudos, fiz amizade com muitos estudantes. Eu não interagia muito com a maioria deles, mas eles me tratavam bem. Ajudei muitos com os estudos, mas, para mim, estudar nunca foi um grande desafio. Aprendia com facilidade. Eu não namorei muito no ensino médio. Como qualquer outro garoto, eu gostava de algumas garotas. Sandy era uma das líderes de torcida que falava de forma doce comigo. Nós éramos amigos, mas nunca namoramos. Lembro-me de dizer a ela que, um dia, ela se arrependeria de não ter me dado uma chance, porque eu seria dono do meu próprio negócio. Ela era a paquera da escola, então todos os garotos queriam namorar com ela. Principalmente, ela se relacionava com os atletas. E então havia Elizabeth. Havia algo especial nela. Ela era uma mistura de afro-americana e italiana. Era minha amiga na escola, mas ela não podia namorar comigo porque eu era branco. Um dia, fui à casa dela. O pai dela, que era negro, disse: "Não leve a mal, mas não quero que Beth namore agora. Por favor, entenda, não é algo pessoal, mas quero que ela aprenda sobre a cultura negra. Então, por favor, fique longe dela." Eu não conseguia acreditar. Beth chorou e foi para o quarto. Fui embora me perguntando o que tinha feito de errado. Quando cheguei em casa, perguntei ao meu pai sobre isso. Ele me disse que há pessoas negras que são tão racistas quanto algumas pessoas brancas. Ele disse que talvez as coisas melhorassem com o tempo, mas que, por enquanto, eu deveria respeitar o que o homem havia dito. Afinal, era a filha dele. No dia seguinte, na escola, vi Beth. Ela me contou que brigou com o pai por minha causa. Disse a ele que gostava de mim e que eu era um bom rapaz. Ele só ficou ainda mais bravo e proibiu que ela me visse. Perguntei a ela se ela tinha permissão para namorar garotos negros. Ela me respondeu que o pai precisava aprová-los antes. Perguntei o que a mãe dela achava sobre namoro, já que ela era branca. Beth disse que a mãe sempre dizia que, um dia, ela moraria sozinha e poderia tomar suas próprias decisões, mas que, por enquanto, deveria ouvir o pai. Durante o último ano, vi Beth namorando alguns jogadores de futebol. Ela também era líder de torcida, e geralmente namoravam os atletas. Saí algumas vezes com outras garotas que eu conhecia, mas não tivemos uma noite especial. Minha primeira vez foi em uma festa da faculdade, mas isso é outra história. Fui ao baile de reencontro. Como já mencionei, me formei na faculdade e fundei minha própria empresa de computação. Para um jovem, tudo estava dando muito certo para mim. Na verdade, comecei meu negócio quando ainda estava no primeiro ano da faculdade. Meu pai me deu um adiantamento, e eu já o havia reembolsado. Assim, fui para o reencontro como empresário. Eu realmente fiz jus ao título de o mais provável a ter sucesso. Chegando ao evento, foi divertido ver todos os colegas da minha turma. Muitos haviam mudado. Após entrar, primeiro caminhei pelo local e conversei com meus chamados amigos nerds. A maioria havia se formado na faculdade e trabalhava em diversas áreas empresariais. Alguns dos meus amigos atletas haviam mudado muito. Alguns se formaram na faculdade, enquanto outros desistiram ou não conseguiram bolsas para cursar uma faculdade. Quase todos no encontro estavam empregados de alguma forma. Fiquei sabendo que havíamos perdido 4 colegas de turma. 2 morreram em serviço militar, um faleceu de leucemia, e o último cometeu suicídio. Isso realmente faz você pensar em como a vida é frágil. Devo mencionar que eu já não era mais considerado um nerd de computação. Eu treinava na academia e tinha um físico em boa forma. Não era musculoso, apenas tonificado. Acho que poderia me defender, se fosse necessário, mas nunca entrei em discussões. Enquanto tomava minha cerveja, uma loira linda se aproximou de mim. Eu sabia que era Sandy. Como dizem, ela estava com tudo em cima. Ela correu até mim e me beijou nos lábios. Preciso dizer que nunca esperei por isso. Fui o primeiro a falar. Bem, olá, Sandy. Você está tão deslumbrante quanto sempre esteve. O que tem feito nos últimos anos? Oi, Robert. Meu Deus, é tão bom te ver. Ouvi dizer que você tem sua própria empresa e voltou para nossa cidade grande. Eu me mudei para outro estado para cursar a faculdade. Ganhei uma bolsa integral e decidi aproveitar a melhor oferta. Sim, eu sei.
E sim, fiz isso, respondi. Hoje em dia, prefiro ser chamado de Rob. Muitos me chamam de Jonese, mas você pode me chamar do que quiser. Então, você fez faculdade ou algo assim? Fui para uma faculdade comunitária por 2 anos, fiz um curso de negócios, e agora trabalho como secretária no edifício Montgomery. Ela respondeu. Você está casado, divorciado ou namorando agora? Ela perguntou. Não há nenhuma mulher na minha vida ainda. Gostaria de se candidatar a essa vaga. Respondi, rindo. Isso soa como uma proposta para mim. Ela riu. Posso simplesmente te conquistar, disse ela, inclinando-se para me beijar novamente. Meu Deus, ela era incrível. Passei a noite conversando com todo mundo. Sandy continuava voltando até mim. Alguns caras me contaram um pouco sobre Sandy, desde que ela saiu da escola. Eles disseram que ela se formou e trabalhou como secretária no edifício Montgomery, mas era considerada uma mãe sexy. Perguntei o que eles queriam dizer com isso, e eles me disseram que ela namorava muitos caras. Estava procurando pelo senhor certo, ou melhor, pelo senhor rico. Bob comentou que ela ficou noiva de um cara chamado JN por cerca de 1 ano, mas não durou muito. Ela estava em busca de segurança, de alguém com dinheiro para sustentá-la. Brad, o cara com quem ela namorou no ensino médio, estava 1 ano à nossa frente, por isso não estava no nosso encontro de ex-alunos. Ele largou a faculdade e trabalhava em um negócio local. Provavelmente não conseguiu atender às exigências financeiras dela também. Perguntei sobre Beth, mas ninguém parecia saber muito sobre ela. Eu realmente queria ver a mulher em que ela havia se transformado. Ela não respondeu ao formulário do reencontro, então, obviamente, não estava lá. Vi algumas de suas amigas próximas, pelo menos aquelas que eram há 5 anos. Elas me disseram que Beth estava bem estabelecida, havia concluído o curso superior, e da última vez que souberam, estava casada. Isso de alguma forma me tocou por dentro. Não me importava que ela fosse de raça mista. Eu realmente me importava com ela. Quando o reencontro estava terminando, Sandy veio até mim e pediu que eu ligasse para ela. Ela me beijou novamente, e eu fui para casa. Não podia acreditar na minha sorte. A rainha do baile, a líder de torcida que todo mundo queria, pediu para eu ligar para ela. Eu mencionei que tinha meu próprio negócio de computadores. Contratei 2 bons funcionários que trabalhavam para mim. Embora eu alugasse um prédio pequeno, geralmente trabalhava em casa. Claro, eu ia ao escritório todos os dias para garantir que tudo estava em ordem. Também tinha uma doce recepcionista que agendava compromissos e atendia as ligações. Era mais barato pagar uma secretária e deixar os funcionários consertarem os computadores. Eu fazia a maioria dos trabalhos maiores para empresas, onde precisava viajar para realizar instalações e reparos. Liguei para Sandy na segunda-feira seguinte e perguntei se ela queria almoçar. Nos encontramos em um dos restaurantes locais e relembramos os velhos tempos. Parecia que ela era uma antiga namorada minha, pelo jeito que falava comigo. Ela disse que sempre gostou de mim e se arrependia de não termos namorado. Você tem que entender que, embora eu fosse inteligente, não era muito experiente no mundo. Eu era um cara bastante ingênuo. Sandy estava atrás de dinheiro e de um homem com futuro. Aparentemente, esse homem era eu, mas não percebi isso na época. Tudo que eu via era intimidade com uma mulher incrível. Meus hormônios estavam em plena atividade. Não posso dizer que a amava, mas com certeza desejava. Começamos a namorar e tivemos intimidade no nosso primeiro encontro. Sandy era incrível. Aquela garota era uma máquina. Desde o momento em que entramos no meu apartamento, até ela ir embora no dia seguinte, foi uma noite inteira de intimidade. Como eu disse, tive algumas experiências com garotas na faculdade, mas nada se comparava a Sandy. Fizemos mais naquela noite do que eu havia feito em toda a minha curta vida. Sandy começou a vir à minha casa cerca de 3 vezes por semana, e sempre tínhamos intimidade. Namorávamos há cerca de 3 meses quando ela me perguntou sobre casamento. Perguntei por que a pressa, e ela me disse que estava grávida. Eu disse que, é claro, me casaria com ela, especialmente porque a engravidei. Planejamos uma cerimônia muito simples, nos casando diante de um juiz com apenas algumas testemunhas. Contei à minha mãe e ao meu pai sobre o casamento e a gravidez. Eles não ficaram muito felizes, mas concordaram em apoiar o que eu quisesse fazer. Meu pai me disse para fazer um acordo pré-nupcial, caso o casamento não durasse. Disse a ele que já tinha feito isso. Preciso dizer algumas palavras sobre as noites com Sandy. Eram fantásticas. Aprendi muito sobre intimidade com ela. Não posso dizer que amava Sandy, mas realmente aproveitava as noites com ela. Uma coisa que realmente me incomodava era o quão boa Sandy era. Ela não poderia ter aprendido tudo isso da noite para o dia. Muitas vezes, me perguntava quantos parceiros íntimos ela já teve. Essa era uma coisa que concordamos em nunca conversar, o que provavelmente foi um grande erro da minha parte. Como mencionei, não tinha certeza se amava Sandy, mas ela estava grávida, e o bebê era meu. Então, eu ia fazer tudo certo para o bebê. Cerca de 2 meses após o casamento, estava procurando aspirina. Sandy estava no trabalho, e eu procurava por toda parte. Por alguma razão louca, até olhei nas gavetas dela. Sabia que Sandy guardava muitos produtos de beleza em uma das gavetas, e pensei que talvez tivesse algo como Excedrin, ou algo parecido. Acabei encontrando os comprimidos de gravidez dela.
Fiquei me perguntando se deveria confrontá-la com o que descobri, ou esperar para ver o que ela tinha a dizer. Agora eu estava um pouco irritado, não gostava de ser usado, e era exatamente isso que Sandy havia feito. Lembrei-me de um episódio de Donas de Casa Desesperadas, em que o marido trocava os anticoncepcionais da esposa por pílulas de açúcar. Decidi fazer o mesmo. Fui à farmácia, encontrei comprimidos que eram o mais próximo possível dos dela, e voltei para casa para substituir o restante do pacote daquele mês, e também o do próximo mês. Não foi fácil, mas consegui. Certifiquei-me de que Sandy e eu tivéssemos uma noite íntima, quase todas as noites. Verifiquei alguns dias depois, e vi que ela ainda estava tomando as pílulas. Após cerca de 1 mês e meio, Sandy disse que não estava se sentindo bem. Ela sentia náuseas e dores no estômago. Eu disse que provavelmente era por causa da gravidez. Ela me olhou e disse, Rob, acho que a gravidez foi um alarme falso. Tive medo de te contar, porque não queria que você pensasse que eu te enganei, para se casar comigo. Eu me perguntava quanto tempo levaria para ela inventar alguma desculpa. O problema é que, se eu me divorciasse dela, tínhamos um acordo pré-nupcial, e ela realmente não receberia muito. Isso me fez questionar se ela estava dizendo a verdade. Sandy, você pode confiar em mim. Não é isso que os casamentos significam. Eu gostaria de ser pai, e talvez isso ainda aconteça. Você não está tomando pílulas de gravidez, certo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não, é claro que não. Eu não estou tomando pílulas de gravidez. Talvez isso ainda aconteça. Ela tentou forçar um sorriso, mas eu sabia que ela tinha acabado de mentir para mim. Bem, é melhor você encontrar tempo para ir ao médico, e se livrar dessa gripe ou o que quer que seja. Vou marcar uma consulta para você amanhã. Iremos juntos na hora do almoço. Ela sabia que era melhor não discutir, porque sentia que tinha me enganado sobre a gravidez novamente. Marquei a consulta para ela, e a levei ao consultório na hora do almoço. Ela saiu no horário marcado e entrou no carro. Levei-a até a clínica. Eu até entrei e me sentei com ela, até chegar a hora de ser atendida pelo médico. Antes de sair, mencionei ao médico que ela achava que estava grávida, mas aparentemente não estava. Após o exame, o médico pediu para Sandy esperar comigo na sala de espera. Depois, nos chamou para seu escritório com um sorriso no rosto. Bem, senhor e senhora Jones, vocês serão pais. Afinal, eu diria que em cerca de 7 meses e meio. Parabéns. Não, deve ser um engano, Sandy contestou. Não há engano, Sandy. É por isso que pedi para esperar. Enquanto eu verificava novamente os testes, respondeu o médico. Olhei para Sandy e disse, isso não é maravilhoso? Vamos ser mamãe e papai. Afinal, antes que Sandy pudesse dizer qualquer coisa, inclinei-me e a beijei na frente do médico. Agradeci ao médico, e nos levantamos para sair do consultório. Sandy não disse muitas palavras depois disso. Afinal, ela estava tomando pílulas de gravidez o tempo todo, e me disse que não estava mais tomando. Agora, ela estava presa pelas próprias mentiras. Contei a todos sobre a gravidez, para que Sandy não tentasse fazer algo estúpido. Ela sempre se preocupou com sua aparência, e agora estava grávida. Depois de alguns meses, ainda tínhamos bons momentos íntimos, mas a mente de Sandy estava em outro lugar. Um dia, perguntei se ela iria deixar o emprego e se tornar dona de casa. Ela me disse que nunca deixaria o emprego. Ela não tinha certeza do que faria quando estivesse com 6 meses de gravidez, e começasse a aparecer mais visivelmente. Então, ela me disse que não queria ter um bebê. Ela não tinha mencionado nada antes, porque pensou que talvez pudesse gostar da ideia de se tornar mãe. Sandy disse que não era feita para maternidade, e não queria um filho. Ela pensou em aborto, mas agora era tarde demais. Nenhum médico faria um aborto no 6º mês de gravidez. Talvez ela desse o bebê para adoção. Fiquei chocado. Disse a ela que, embora ela estivesse carregando o bebê, ele também era meu. Quando nos casamos, foi porque achávamos que estávamos esperando um filho. Eu acreditava que seríamos um casal feliz. Eu não permitiria que ela abortasse, ou entregasse nosso bebê. Honestamente, não conseguia acreditar que uma mãe não quisesse seu próprio filho. Isso me entristecia toda vez que pensava no assunto. Discutíamos dia após dia sobre o bebê. Sandy disse que daria à luz, mas isso não a impediria de viver sua vida. Ela era muito jovem para ficar em casa cuidando de uma criança. Se eu queria um filho, então seria minha responsabilidade cuidar dele. Naquele momento, soube que nosso casamento estava em declínio. Vale mencionar que Sandy foi criada pela avó. Sua mãe era solteira quando engravidou, e depois do nascimento, deixou a bebê, Sandy, para ser criada pela avó. Sandy me contou que viu a mãe apenas algumas vezes, quando era pequena. Sua mãe se mudou para a Califórnia para tentar ser uma estrela. Não acho que ela tenha conseguido papéis importantes, além de ser figurante. Sandy devia ter herdado sua beleza da mãe, mas também parece ter herdado alguns traços de personalidade dela. Ela nunca soube quem era o pai. A avó de Sandy ainda estava viva, mas tinha mais de 70 anos. Conversei com ela, e ela queria fazer parte da vida da bisneta, mas, obviamente, não tinha condições de cuidar da criança. Meus pais estavam felizes com a gravidez, mas tristes com a maneira como Sandy tratava o bebê. Afinal, a criança não pediu para nascer. Agora, eu me sentava e pensava no truque que havia feito com Sandy. Meu Deus, eu nunca teria feito isso se ela tivesse me contado a verdade desde o início. Foi minha culpa ela ter engravidado.
Agora era minha responsabilidade garantir que essa criança tivesse uma chance de ter uma boa vida. Com uma mãe que não se importava com ela, e um pai provavelmente idiota, a criança já tinha um ponto negativo contra ela. Sim, era uma menina. Quando ela nasceu, era a coisa mais doce e inocente que eu já tinha visto. Ela era linda. Decidi ali mesmo que ela teria uma boa vida. Eu seria o tipo de pai do qual ela teria orgulho. Depois do nascimento da criança, nossa vida familiar desmoronou. Sandy fazia algumas coisas de mãe quando estava em casa. Realmente pensei que ela estava mudando de ideia sobre o bebê. Afinal, a criança saiu do corpo dela. Era parte dela. Contratei uma babá em tempo integral, que tratava a Abby como se fosse sua própria filha. Abby era o diminutivo de Abigail. Eu a nomeei em homenagem à avó de Sandy. Eu levava a Abby para visitar a bisavó toda semana. Sua bisavó adorava a criança. Era impossível não amar um bebê tão doce. Presumo que esse era o motivo de Sandy começar a trabalhar mais horas. Ela não queria estar em casa e criar vínculo com sua filha. Perguntei a Sandy se ela achava que todos deveríamos buscar algum tipo de terapia ou aconselhamento. A relutância dela em fazer parte da vida da própria filha devia vir de algo interno. Claro que ela respondeu: o único problema que tenho é que deixei você me convencer a ter um bebê. Eu devia ter processado a empresa de anticoncepcionais, porque as pílulas não funcionaram. Ela me olhou, perplexa, percebendo o que tinha acabado de dizer. Eu a olhei fixamente, sem dizer uma palavra. Ela achava que sabia o que eu estava pensando. Por que você me enganou para casar comigo? Por que não me contou que não queria filhos? Sempre foi pelo dinheiro, perguntei. Eu amo você, Rob, mas você nunca me pediu em casamento. Estávamos namorando havia apenas 3 meses. O que você faria se soubesse sobre meu passado? Se soubesse dos diferentes homens com quem estive, talvez não tivesse me pedido em casamento. Eu queria um futuro seguro, e sabia que você sempre se importou comigo. Fiquei triste, pensando no que fazer em seguida. Achei que meu casamento estava chegando ao fim, mas ainda assim tentaria pelo bem da minha filha. Na manhã seguinte, fui ao escritório e recebi uma ligação da recepcionista do edifício Montgomery. Fiquei um pouco confuso, já que sabia que Sandy trabalhava lá. Liguei de volta, e me pediram para ir até lá para falar sobre instalação de computadores. Seria um contrato grande, caso eu conseguisse o trabalho. Não queria contar a Sandy, para não criar expectativas caso não fosse aprovado. Cheguei lá e fui recebido pela recepcionista. Sandy trabalhava no 18º andar, mas eu fui para o andar do vice-presidente. Dee Smith me encontrou. Fiquei nervoso ao me apresentar como Rob Jones. Havia algo engraçado nos nomes Smith e Jones. Imediatamente decidimos nos chamar pelos primeiros nomes. Rob, ouvi dizer que, se você precisa de trabalho em TI, sua empresa é uma das melhores. Sim, tentamos agradar os clientes. Tentamos oferecer o que eles precisam. O que vocês estão buscando? Parece que os sistemas aqui são bem novos, respondi honestamente. Rob, queremos instalar um sistema de CFTV. O proprietário do prédio já instalou um sistema, mas queremos algo exclusivo para nós. Alguém de dentro está adulterando documentos da empresa e passando informações para nossos concorrentes. Deve ser o trabalho de alguém interno. Isso está acontecendo há algumas semanas. Quando você verifica as filmagens de CFTV, elas não mostram quem está no prédio em determinado momento. Não há um sistema que registra a segurança e quem esteve no edifício fora do horário comercial. Perguntei. Rob, a resposta para ambas as perguntas é sim. A senhora Jones, minha secretária, acredita que, como a maioria dos nossos funcionários tem acesso ao prédio e aos escritórios, eles podem ter encontrado uma forma de entrar e burlar as câmeras existentes. Ela sugeriu que sua empresa poderia instalar câmeras de segurança em miniatura e escondê-las em locais estratégicos, mas legais. Não queremos que ninguém saiba onde estão, exceto eu, você e, claro, alguém do nosso departamento jurídico, para garantir que não violaremos nenhuma lei. Você acha que consegue lidar com isso? Sem problema, Jim. Apenas me diga onde quer as câmeras e onde colocar os computadores de monitoramento do CFTV. Gostaria de conhecer a senhora Jones e agradecê-la pela recomendação. Talvez sejamos parentes. Eu ri. Duvido que sejam parentes. Tenho certeza de que ela teria mencionado isso. Ela está fora por alguns dias, resolvendo assuntos pessoais. Talvez você possa conhecê-la em outra ocasião. Rob, sei que sua esposa trabalha neste prédio, então preciso pedir que não diga uma palavra sobre isso a ela. Queremos que o mínimo de pessoas saiba sobre o que estamos fazendo. Sem problema. Vou garantir que ela não descubra. Se, por acaso, me vir, vou apenas dizer que estou aqui para trabalhar em alguns computadores. Agora, se você puder me mostrar os locais críticos, eu darei minhas recomendações, e juntos decidiremos o que é melhor para suas necessidades e custos. Fizemos um rápido tour pelo local, e Jim me mostrou as várias entradas que levavam aos computadores confidenciais. Ele explicou que tinham 2 redes de computadores instaladas, uma para uso de todos os funcionários, e outra que podia ser acessada apenas por sócios seniores e alguns gerentes promissores. O segundo conjunto de computadores só podia ser acessado dos andares 22 ao 24. Isso ainda permitia o acesso de várias pessoas que trabalhavam nesses andares, ou de gerentes autorizados. Dee estava quase certo de que alguém estava entrando fora do horário comercial e usando os computadores para extrair informações, já que seria muito arriscado fazer isso durante o horário normal de trabalho.
Perguntei a Jean sobre senhas para acessar os computadores, horários de login, códigos pessoais, códigos de entrada ou qualquer outro método que eles utilizassem para rastrear o uso dos computadores. Ele explicou que havia um código geral para acessar o computador, e depois disso, um código pessoal que permitia ao funcionário usar todos os recursos da rede. Sugeri a Jean que me deixasse instalar um programa que registrasse os horários de login fora do expediente em uma base de rede. Como havia muitos computadores que poderiam ser usados, isso também nos daria o código inserido pelo usuário. Além disso, sugere a instalação de câmeras ocultas com temporizador dentro de cada porta de entrada. Elas seriam ativadas quando a porta fosse aberta e tirariam uma foto de todos que entrassem após o horário comercial. Com o horário registrado pela foto e o momento em que houve o login no computador, poderíamos restringir os possíveis infratores. Jean gostou das minhas ideias, porque elas não interferiam na privacidade de ninguém. O computador dele seria o único a mostrar que entrava nos escritórios principais fora do expediente. Perguntei a ele se precisava de aprovação adicional, mas Jean disse que discutiria com o departamento jurídico e não previa problemas. Ele queria manter o mínimo de pessoas informadas sobre o assunto. Avisei de que desceria até o 18º andar para ver minha esposa, caso alguém me visse e mencionasse isso a ela. Eu conhecia várias pessoas que trabalhavam no prédio. Quando saí do elevador, não vi minha esposa em sua mesa. Notei que ela estava sentada na ponta da mesa de um dos gerentes juniores, e a porta do escritório não estava completamente fechada. Aquilo parecia um pouco fora do lugar. Perguntei a uma das outras secretárias, Tara, se ela tinha visto Sandy, falando alto o suficiente para que Sandy pudesse me ouvir. Tara pareceu um pouco envergonhada quando olhou para mim. Quase imediatamente, Sandy saiu do escritório do gerente e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu estava por perto e pensei que poderíamos almoçar juntos. Respondi: "Ah, gostaria que você tivesse ligado antes. Tenho uma reunião e um evento durante o almoço hoje. Talvez outra hora." Respondeu ela com um sorriso pouco sincero. Olhei para Tara, que evitou meu olhar. Pensei que Sandy estava mentindo ou não queria almoçar comigo. Disse a ela que nos veríamos mais tarde, dei um beijo leve e fui em direção ao elevador. Ao passar pela porta do gerente, observei o nome, Dave Comrade. Precisava lembrar disso para referência futura. 2 dias depois, recebi uma ligação de Jean. Nosso plano foi aprovado. Peguei os materiais e equipamentos necessários e voltei para instalar tudo. Jean providenciou acesso para mim, dizendo às pessoas que eu era um técnico de reparos. Levei um assistente para agilizar o processo. Antes de sair do escritório, passei pela tonelada de e-mails que recebo normalmente. Entre eles, notei uma carta em comum com o título: "Privado, por favor, abra." Presumi que fosse alguma empresa oferecendo Viagra ou algo assim, mas era uma carta pessoal. A carta dizia: "Robert, acho que Sandy está te traindo. Achei que você deveria saber." A carta não estava assinada. Decidi descobrir de onde tinha sido enviada. A pessoa que mandou tentou esconder seus rastros, mas esse é o meu trabalho. Rastreei o e-mail através de 2 contas online, e ele levava de volta aos computadores do prédio Montgomery. Parecia que a carta anônima tinha vindo de alguém que trabalhava lá. Mas quem? Isso me incomodou, porque desde que Sandy teve o bebê, ela parecia mais distante. Agora, eu precisava me perguntar se o bebê era meu. Se essa carta fosse verdadeira. Decidi ligar para Sandy e contar que eu tinha trabalho de reparo de computadores no prédio dela, e perguntei se poderíamos almoçar juntos. Ela disse que iria consultar o chefe e me daria uma resposta. Então, falei que haveria no escritório. Isso me pareceu um pouco estranho. Ela era apenas uma secretária comum, porque sempre tinha que trabalhar durante o almoço. Isso parecia um pouco suspeito. Entramos no prédio com nossas caixas de equipamento e seguimos para o escritório de Jean. Deixei o meu equipamento e desci para ver Sandy. Que surpresa! Ela estava na mesa dela. Ao me aproximar, ela me disse que agora estava livre para almoçar e me deu um beijo leve. Olhei para o lado e vi que a porta do escritório de David estava fechada. Havia algo errado com ele. Falei para Sandy que haveria em algumas horas e subi para começar a instalar as câmeras ocultas. Meu assistente e eu passamos um cabo para o escritório de Jean e usei um fone de ouvido para que pudéssemos nos comunicar. Nos andares 22 e 23, eu precisaria passar cabos para outros computadores. Caso contrário, teria custado muito dinheiro passar todos os fios até o escritório de Jean. Então, simplesmente escolhemos um escritório compartilhado em cada andar e conectamos as câmeras aos computadores. Ninguém saberia da existência delas, assim eles não procurariam as imagens. Configurei o computador de Jean para que ele pudesse se conectar aos computadores de outros andares e baixar as imagens de qualquer pessoa que entrasse nesses andares fora do expediente. Disse a ele que voltaria em alguns dias para ver como tudo estava funcionando. Parei no horário do almoço para ir com Sandy. Ela me perguntou o que exatamente eu estava fazendo ali. Eu disse que vários computadores tinham quebrado e que estava reparando-os. Ela mencionou que várias pessoas me viram com Jean, o vice-presidente. Sim, foi ele quem me chamou. Parece que a empresa que atende seus computadores não conseguiu chegar rápido o suficiente. Foi uma sorte para mim, porque é uma conta bem alta. Eu acrescentei. Algumas pessoas me olharam de maneira estranha, então observei a reação dela. Isso não era verdade, porque Jean mantinha a maioria das pessoas afastadas. Isso fez Sandy ficar um pouco nervosa. Ela me disse que talvez tivesse que ficar 1 ou 2 horas a mais naquela noite.
Perguntei por que ela tinha trabalhado tanto em horas extras nos últimos meses. Ela respondeu que estava tentando se adiantar, por isso ficava voluntariamente quando pediam. Ela insinuou que, após o nascimento do filho, ficou mais difícil para ela avançar na carreira. Todo mundo achava que ela deveria ficar em casa com o bebê. Eu apenas ignorei. Eu nunca sacrificaria meu filho pela carreira dela. Depois de completar a instalação do hardware, eu precisava voltar para o nosso escritório de computadores para deixar alguns materiais extras. Fiz login no meu e-mail e recebi outra mensagem. Robert, me desculpe tanto, mas eu tinha que te contar sobre a Sandy. Ouvi, de forma anedótica, que o ex-namorado dela trabalha na empresa. Eles estão namorando há cerca de um mês. Ele começou a trabalhar aqui no prédio Montgomery como segurança, há cerca de um mês. Só achei que você deveria saber. Eu sei que provavelmente você já percebeu, mas eu trabalho aqui no mesmo prédio que sua esposa. Assinado. Amigo. Foi inesperado, mas eu já suspeitava de algo parecido. Eu precisava decidir o que fazer em seguida. Eu não pretendia viver assim. Quando Sandy chegou em casa, foi direto para o banho. Mais tarde, tentei passar a noite com ela. Ela estava relutante no começo, mas eventualmente deixou que eu fizesse do meu jeito. Eu realmente esperava que ela não estivesse me traindo, embora observasse suas ações como se fosse. Esperei alguns dias e fui ver Dean novamente. Ele disse que as câmeras de CCTV estavam funcionando muito bem. Ele me mostrou algumas das fotografias que havia recebido. Eram fotos de alguns gerentes e secretárias trabalhando até tarde. Também havia fotos dos seguranças fazendo suas rondas. Reconheci um segurança que parecia familiar para mim. Era Brad, o ex-namorado da Sandy, dos tempos de escola. Eu ainda não tinha contado nada para Dean, porque Brad não parecia estar fazendo nada de fora do comum. Dean rastreou os horários de login dos gerentes, e ficou surpreso ao ver que muitas pessoas estavam trabalhando até tarde. Isso tornava a tarefa de encontrar violações mais difícil. Enquanto olhávamos algumas fotos, fiquei surpreso ao ver Sandy entrando pela porta. Ela estava seguindo seu chefe, Dave. Perguntei a Dean sobre Dave, e ele disse que ele era um gerente em ascensão, e que Sandy era sua secretária pessoal. Dean olhou os horários de login, e ficou surpreso ao descobrir que alguns gerentes não estavam logados, mas estavam nos andares superiores. Dave era um deles. Ele rapidamente folheou as câmeras, para ver quanto tempo Dave e Sandy passaram juntos. Foi quase meia hora. Eles estavam no 22º andar. Outro gerente e sua secretária subiram para o 23º andar, por cerca de meia hora. Alguns dias depois, Dean me ligou novamente. Ele pediu que eu fosse ao escritório dele. Era tanto algo de negócios quanto pessoal, e ele não queria discutir isso por telefone. Quando cheguei ao escritório, ele estava olhando novamente as imagens de CCTV. Rob, acho que tenho alguns problemas. A Marie, minha secretária, e eu, estávamos discutindo algumas gravações. Achamos que precisamos de mais uma câmera escondida na nossa sala de descanso. Temos uma sala de descanso nos andares 23 e 24. Elas são usadas quando convidamos clientes, interagimos com eles em um ambiente mais íntimo. Elas são decoradas como salas de estar, com sofás e cadeiras confortáveis. Também tem estações de bebidas e lanches. Sem problema, Dean, podemos instalar mais câmeras escondidas. Você espera algum uso indevido das salas, fora do horário de expediente? Perguntei. Sandy tem algo a ver com isso? Você disse que também era uma questão pessoal. Sandy subiu com um dos gerentes depois do trabalho umas 3 vezes, desde que as câmeras de vigilância foram instaladas. Isso por si só não significa nada, já que ele é o chefe dela, mas é estranho que eles nunca tenham feito login no sistema. Não havia razão para estarem lá. Nossos gerentes de nível médio sobem aqui, quando precisam de informações especiais. Como eu te disse, há máquinas de bebidas em todos os andares, então ninguém precisa vir aqui só por causa disso. De acordo com o cronograma, eles passam cerca de meia hora aqui. Esperamos estar errados, mas não podemos acusar ninguém de má conduta sem provas. Eu entendo, Dean, meu casamento já está em uma situação difícil, eu também preciso da verdade, respondi. A Marie, minha secretária, percebeu que o horário do segurança também estava estranho. Ele passa tempo demais no 23º andar. Uma vez, ele subiu logo depois que sua esposa foi para lá. Não sei se você sabe, mas você estudou na mesma época que o segurança. O nome dele é Brad Evans. Dean disse. Sim, eu o conheço. Ele era o ex-namorado da Sandy. Eu balancei a cabeça tristemente. Bem, ele esteve aqui de novo ontem. Claro, ele deveria passar para verificar os escritórios, mas a Marie disse que alguém entrou nos nossos registros ontem e usou o ID de Dave Conrad, o chefe da sua esposa. Dave Conrad nunca esteve no andar. Estamos nos perguntando se Brad é o nosso suspeito de roubar as informações. Ele deve ter recebido um ID de algum lugar. Estamos trocando os IDs uma vez por semana ultimamente, como medida de segurança. Acreditamos que a Sandy estava passando o ID para ele. Dean disse. Isso é difícil para mim. Embora eu já suspeitasse, ainda é difícil quando você descobre a verdade. Agora eu tinha que instalar o programa para a prova, como a empresa exigiu. Isso provavelmente custou meu casamento. Droga, meu casamento já estava em ruínas de qualquer forma. A única coisa boa que saiu disso foi minha filha. No dia seguinte, Sandy me ligou e disse que iria trabalhar até tarde. Eu liguei para Dean para avisá-lo da situação. Queria que ele estivesse preparado. Ele me agradeceu e disse que me manteria informado sobre qualquer atualização.
Eu queria me vingar um pouco, então liguei para Sandy depois do trabalho, e disse a ela que instalei a câmera na sala de descanso. Presumi que, naquela altura, a sujeira já estava feita. Eu a ouvi gritar: "Não! Meu Deus, não! Você não podia ter feito isso!" Então ela desligou. Estava ficando tarde, e Sandy tinha que ir para casa. Eu estava segurando minha filha, pensando em sua mãe, que não a queria. Quando o telefone tocou, era o Jim. "Rob, por favor, venha o mais rápido possível. Sandy está morta." Uma onda de choque passou por mim. Eu estava completamente atônito. Demorei um minuto para voltar aos meus sentidos. Nem perguntei o que tinha acontecido, apenas disse que iria. As lágrimas começaram a cair e eu segurei minha filha, que sorriu para mim. Que mistura de emoções eu estava sentindo. Liguei para minha mãe, e contei que algo tinha acontecido com a Sandy, e que ela estava morta. Minha mãe gritou no telefone: "Oh, meu Deus!" Eu disse a ela que deixaria minha filha com ela, possivelmente a noite toda. Eu precisava descobrir o que aconteceu. Senti como se estivesse meio desmaiado, enquanto fazia as malas para bebê. Acho que estava em um estado de semi-choque. Deixei a Abby com minha mãe, a abracei e fui para o edifício Montgomery. Quando entrei no lobby, havia muitos policiais lá. Eu disse quem era e um deles me levou até o escritório do Jim. O Jim também estava atordoado. Ele me abraçou. "Eu sinto muito, Rob." Entrei no escritório para verificar as câmeras, e descobri que Sandy havia sido assassinada. Estávamos assistindo a gravação, e ela estava com o Dave. Agora, a polícia foi até a casa dele para interrogar. "Eu não acho que você deveria assistir a essa gravação, Rob. O que exatamente tem nela, Jim?" "Mostra o assassinato?" perguntei. "Não, é a Sandy tendo um momento íntimo com o Dave. Acho que, depois que eles saíram, alguém percebeu a câmera e cortou os fios. Não temos imagens do assassinato em si, mas como ninguém sabia das câmeras na entrada, temos fotos de Sandy com segurança Brad entrando pela porta. Só vemos o Brad saindo do escritório. A polícia emitiu um mandado de prisão para ele, e agora está procurando por ele. Acreditamos que o Brad seja o assassino, mas não estamos descartando ninguém. Na verdade, a polícia me questionou e também precisa falar com você." Jim disse isso, e eu e ele fomos praticamente marcados como pessoas não envolvidas. Eu disse ao investigador o que a Sandy tinha dito sobre a câmera, mas só sobre a que estava no corredor. Embora eu não tenha matado a Sandy, senti-me parcialmente responsável pela morte dela. Se eu não tivesse contado sobre a câmera, talvez ela estivesse viva hoje. O Dave foi trazido e interrogado. Ele ficou chocado ao saber que Sandy tinha sido morta. Ele disse que não fez isso, que amava Sandy, e que os dois iam se divorciar e se casaram com o outro. O investigador lhe mostrou a gravação do corredor, e ele começou a chorar. Ele teve um momento íntimo com Sandy, que acabou sendo a última vez deles. "Eu a amava, eu realmente a amava", ele disse. "Como ela sabia suas senhas?" perguntou o investigador. Dave olhou para o policial. "Ela me disse que, se eu a amasse, não manteria segredos dela. Então eu dei as minhas senhas. Você tem que confiar em mim. Eu a amava, e nunca a machucaria. Ela não queria ter filhos, então eu até fiz uma vasectomia por ela no mês passado, para provar meu amor. Ela ia voltar para casa hoje à noite, e contar ao marido que ia deixá-lo. É a verdade. Sinceramente, é a verdade." Dave começou a chorar novamente. Os policiais me liberaram, mas me disseram para não deixar a cidade. Agora, a caçada Brad Evans foi anunciada. Na manhã seguinte, o investigador me ligou, e disse que haviam detido Brad enquanto ele saía da cidade. Ele disse que não matou Sandy, e que não tínhamos provas. Parecia que ele havia decidido destruir a câmera, e não podíamos provar nada. Mostraram a ele imagens deles saindo do andar com Sandy várias vezes, e depois imagens deles entrando na sala de descanso juntos, sendo que apenas ele saiu de lá. Ele cedeu e contou sua história. Sandy o deixou há vários anos, porque ele não conseguia sustentá-la financeiramente. Ele disse que estava devastado por perdê-la. Descobriu que podia roubar dados importantes da Fundação Montgomery e vendê-los no mercado negro. Isso trouxe muito dinheiro, então ele conseguiu um emprego como segurança no edifício Montgomery e começou a namorar Sandy. Eles tiveram uma noite juntos, e ele a convenceu a pegar os códigos, prometendo compartilhar a riqueza com ela. Ele disse que a noite com ela era sempre a melhor. Ele esperava que, assim que recebesse os dados e os vendesse, ela fosse embora com ele. Quando ela lhe disse que era só um momento íntimo para ela, e que não ia embora com ele, ele ficou com raiva. Naquela noite, ela foi até ele, e contou que seu marido havia instalado uma câmera, que mostrava os dois tendo um momento íntimo. Eles não sabiam como a câmera funcionava ou quanto tempo estava lá, então ele a encontrou e cortou os fios. Ele disse a Sandy que era melhor saírem da cidade agora. Ela riu dele, e disse que não seria demitida por ter tido um momento íntimo. Ela tinha dormido com metade dos homens do prédio. Brad disse: "Isso me atingiu como um raio. Eu a amava, e faria qualquer coisa por ela. Eu estava roubando para ela, e naquele momento, ela estava rindo de mim. Eu estava com uma faca na mão e fiz isso. Quando voltei a mim, limpei tudo que toquei e saí do prédio. Eu a amava, mas ela foi longe demais." Foi um par de dias depois do funeral quando Jim me ligou. Ele novamente expressou suas condolências. Ele havia ido ao funeral alguns dias antes.
Ele disse que havia falado com o conselho administrativo, e eles queriam saber se eu estava interessado em administrar a conta deles. Acontece que Brad tinha todos os discos no carro, com informações sobre os novos produtos deles. Eles ainda não tinham tido tempo de entregá-los a ele. A empresa poderia economizar dezenas de milhares de dólares ou mais, instalando rapidamente nosso equipamento de vigilância. O conselho também demitiu Dave e outro gerente, por terem tido um momento íntimo com suas secretárias no prédio. Isso não será tolerado neste ramo, especialmente com funcionários casados. Claro, eu disse que ficaria feliz em assumir o trabalho, e Jim me pediu para ir até lá naquela tarde, se possível, para discutirmos isso durante o almoço. Falei com a babá, e avisei que poderia ficar um pouco mais, perguntando se ela poderia ficar, caso necessário. Ela disse que não seria problema, enquanto eu dava um beijo de despedida na minha filha. Para quem se perguntou se Abby era minha filha, sim, ela era. Passei pelos testes, mas a teria mantido de qualquer forma. Ela era uma parte enorme da minha vida, e nada disso era culpa dela. Subi até o escritório de Jim, e recebi alguns olhares estranhos por conta da situação da semana passada, mas a vida continua. Jim perguntou se eu me importava que sua secretária, Marie, fosse conosco. Eu disse que, claro, não havia problema, já que foi ela quem sugeriu minha empresa inicialmente. Jim mencionou que ainda tinha algumas coisas para terminar antes de podermos sair, e disse que eu poderia ir encontrar Marie. Entrei no escritório com o nome Marie Jones na porta. A mulher levantou o olhar, e era Beth. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos enquanto ela caminhava até mim, e me abraçava. Ela estava linda. Não parecia nem negra nem branca, mas como uma italiana de pele escura. Ela devia ter herdado os melhores traços dos dois pais. Beth, é você. É realmente você. Por que não me contou? Por que não me ligou? Eu perguntei por você, e ninguém te viu. Você mudou de nome. Calma, Robert, eu vou explicar tudo. Deus, como eu senti sua falta. Você foi meu primeiro amor, embora a gente não tenha feito nada. Ela sorriu. Meu nome é Elizabeth Marie Jones. Sim, eu disse Jones, igual ao seu. Infelizmente, casei com o Jones errado. Me formei na faculdade, e consegui um emprego aqui como secretária. Gostaram do meu trabalho, então fui promovida a secretária executiva. Dee é meu chefe imediato. Como você sabe, ele é um cara bem legal. Por que a mudança de nome? Eu perguntei. Eu comecei a usar meu nome do meio na faculdade. Não pude ir ao meu encontro da faculdade porque estava no hospital. Tive um aborto espontâneo. Meu marido e eu tivemos uma briga sobre ele ter me traído. Ele me empurrou, e eu caí escada abaixo. Entrei com pedido de divórcio, e agora está finalizado. Só não recuperei o meu sobrenome de solteira ainda. Eu gosto do nome Jones. Ela sorriu. Jim sabe que você me conhece. Eu perguntei. No começo, não. Depois que ele te contratou, eu disse a ele que te conhecia. Eu queria que você conseguisse o trabalho. Achei que, depois de verem como seu trabalho era bom, eles poderiam te contratar para os serviços de informática. Ela disse. Nesse momento, Jim entrou. Estou feliz que o contratamos, Rob. Sinto muito por tudo que aconteceu, mas você fez um grande favor à nossa empresa. Bem, se vocês dois estiverem prontos, podemos ir almoçar. Desde nossa reunião, continuei em contato próximo com Dee e Beth. Quando me chamavam, eu tentava oferecer um serviço rápido e eficiente. Eu queria convidar Beth para sair, mas tinha medo de ser rejeitado. Afinal, lembro que o pai dela me disse muitos anos atrás. Às vezes, íamos almoçar juntos, mas sempre senti uma tensão entre nós. Eu tinha certeza de que Beth também sentia isso. Devo mencionar que conversamos sobre a carta que ela me escreveu, sobre a traição de Sandy. Ela disse que Sandy nunca a reconheceu no trabalho. Claro, elas frequentavam círculos diferentes. Era uma coisa namorar quando ela era solteira, mas depois que casou, ela não parou. Quando Beth descobriu que se casou comigo, ficou realmente zangada. Jim, o chefe dela, falou com ela um dia, e disse que alguém estava invadindo o sistema de computador. Foi aí que ela me mencionou, e falou sobre os casos extraconjugais de Sandy. Ela disse que sabia como era, porque o marido também a traiu. Com o tempo, Abby e eu fomos nos acostumando com nossa vida. Abby era a melhor coisa que me aconteceu. É difícil para mim explicar, mas ser pai é uma grande responsabilidade, especialmente agora que nos tornamos uma família monoparental. O primeiro aniversário de Abby chegou, e eu fui pegar a vovó Sandy. Ela ainda fazia parte da vida da pequena Abby. Claro, estava muito triste pela morte de Sandy, mas queria fazer parte da família, e conhecer a pequena Abby, que era tão parecida com Sandy. Meus pais também vieram. Alguém bateu na porta e eu abri. Era Beth. Vim para a festa, espero que esteja tudo bem. Ela disse. Seu pai me convidou. Olhei para meu pai, e ele estava sorrindo. Você fala dela o tempo todo. Ela é como parte da família, e sua mãe e eu queríamos conhecê-la. Meu pai respondeu. Eu estava um pouco desconfortável, mas apresentei Beth para todos. Perguntei se o nome dela era Beth ou Marie, e ela disse que seus antigos amigos ainda chamavam de Beth. Se alguém perguntasse sobre Marie, ela sabia que era por causa do trabalho. Ela estava ótima, mesmo de jeans e blusa. Ela se sentou, e Abby, meio engatinhando, meio andando, foi até ela. Ah, meu Deus, que menina linda você é! Ela disse para Abby, pegando-a e abraçando-a, eu queria ter uma menina como você. Abby abraçou Beth de volta. Beth continuou a segurá-la. Feliz aniversário, Abby.
Você fez um aninho hoje? Ela perguntou. Abby assentiu em resposta. Meu pai perguntou a Beth sobre o trabalho e a educação dela, mais para deixá-la à vontade do que por curiosidade. Afinal, como meus pais disseram, eu sempre falo dela. Minha mãe se levantou e chamou todos para a cozinha para cantar parabéns para Abby. Ela cortou o bolo e todos nós conversamos, e assistimos Abby abrir seus presentes. A avó de Abby, ou melhor, a avó de Sandy, tirou muitas fotos. Ela realmente era uma mulher doce, que tinha muitos problemas na vida. Meus pais a conheceram bem, e frequentemente a convidavam para sua casa. Algumas pessoas simplesmente têm azar. Após a festa, quando todos estavam brincando e se divertindo com a pequena Abby, Beth e eu nos sentamos na varanda e conversamos. O que te fez vir hoje? Perguntei. Eu sei que é o aniversário de Abby, mas o que te fez vir? Abby parece realmente gostar de você. Você é o motivo de eu ter vindo, e você sabe disso. Eu estava esperando que você me convidasse para sair, e você nunca fez isso. Já se passaram 4 meses desde a tragédia, e nós jantamos pelo menos 6 vezes com Jim, e uma vez sozinhos. Eu realmente me importo com você, e estou cansada de esperar. Então, quando seu pai me chamou, eu decidi dar o primeiro passo. Você quer dar o segundo? Ah, meu Deus, Beth, eu quero dar centenas de passos. Respondi. Eu tinha medo de te convidar. Eu sei que estamos mais velhos, mas não quero que seu pai me odeie e fique bravo com você. Eu cuidei de você desde o ensino médio, você sabe disso, e meus sentimentos por você nunca mudaram. Então, me convide para sair de verdade. Jantar, um bom show, e quem sabe, talvez você tenha sorte no segundo encontro. Ela riu. E quanto aos seus pais? Perguntei. Eu realmente gostaria que eles gostassem de mim. E seu pai ainda tem problemas com meninos brancos? Beth riu. Você sabe que tive um aborto espontâneo. O que eu nunca te disse é que, depois que o Tony, meu ex, me empurrou e eu caí, meu pai bateu muito nele. Ele disse que, se ele denunciasse a agressão, ele pararia de fazer isso. Meu pai é muito protetor comigo. Quando me formei, ele me disse que, se você tentasse ao máximo namorar comigo, ele desistiria. Naquela época, você já estava na faculdade, e eu nunca tive a chance de te contar. Ok, vamos a algum lugar no próximo sábado, e depois disso, vamos ao nosso segundo encontro. Se você ainda quiser namorar comigo depois disso, eu vou falar com seu pai. Eu vou fazer ele me amar. Eu sorri. Então, você quer ter sorte antes de falar com meu pai? Ela perguntou. Com certeza, eu respondi, rindo. Fomos no nosso primeiro encontro e foi maravilhoso. Ela estava tão brilhante e linda, quanto eu sempre imaginei. No final da noite, ela me beijou. Foi doce e apaixonado ao mesmo tempo. Após o terceiro beijo, ela disse: Espera, Robert, esse é o nosso primeiro encontro. Você conseguiu uma base, e eu estou tão ansiosa quanto você por um home run. Mas um acordo é um acordo. Ela riu. Vamos a algum lugar novamente amanhã, sugeri. Tenho uma ideia melhor, disse Beth. Vamos levar a Abby para o aquário, para ela ver todos os peixes e tal. A única coisa é que você não terá sorte, até o nosso próximo encontro. Isso não é um encontro, é mais um passeio em família. Eu só quero estar com você, e quero que você goste da Abby, respondi. Você gosta dela? Eu a amo, Beth respondeu. Não me importo se ela tem cabelo loiro e olhos azuis, ela é a garotinha mais doce que eu já vi. No dia seguinte, fomos ao aquário com Abby, e Beth e eu nos deparamos de mãos dadas, quando eu não estava empurrando o carrinho de bebê. Eu sentia que éramos uma família. No caminho de volta para casa, passei pela casa dos pais de Beth. Todos saímos do carro e fomos até a porta. Beth quase riu, mas eu não sabia o porquê. A mãe de Beth abriu a porta e sorriu ao nos ver. Por favor, entrem. Ela disse. Senhora Duran, o senhor Duran está em casa? Eu gostaria de conversar com ele. Perguntei. O senhor Duran entrou na sala. Beth ficou atrás de mim, segurando Abby, e sua mãe ficou ao lado do marido. Senhor Duran, eu sou Robert Jones, e gostaria de pedir sua permissão para me encontrar com sua filha. Falei com o senhor há cerca de 7 anos, e cometi o erro de ir embora. Eu me importo muito com a Beth, e vou tratá-la com o maior cuidado. Sei que não precisamos da sua permissão, pois somos adultos, mas não quero que haja nenhum ressentimento entre nós. Devagar, filho, disse o senhor Duran. Alguém pode pensar que você está pedindo permissão para se casar com ela. Com todo respeito, senhor, isso pode acontecer no futuro, mencionei. Eu disse isso para que todos saibamos onde estamos. Eu menti, falou a senhora Duran. Ted, conte a verdade para o garoto. Ted, Beth e eu conversamos muito sobre você. Você tem a nossa, não quero dizer permissão, mas nós não nos importamos de a Beth namorar você. Nós abençoamos vocês dois. Quanto ao casamento, por que já trouxe isso à tona? Bem, senhora Duran, como pode ver, eu tenho uma filha, Abby. Ela é meu orgulho e alegria. Quando, e se, nos casarmos, eu só queria que soubessem que terão uma linda neta loira de olhos azuis. Respondi. O senhor Duran se esticou para pegar Abby, que foi até ele imediatamente. Ela o abraçou e o beijou. Robert, se chegarmos ao casamento, não teria problema algum em amar essa garotinha. Todos nós estávamos sorrindo quando apertei a mão do senhor Duran, e dei um leve abraço na senhora Duran. Beth, Abby e eu saímos de lá, e eu levei Beth para casa. Após beijá-la de boa noite, Abby e eu seguimos para casa. Perguntei à minha mãe se ela poderia cuidar de Abby no próximo sábado.
Beth e eu íamos a um concerto e jantar fora da cidade. Provavelmente, só voltaríamos no domingo à tarde. Eu queria contar para vocês, leitores, o quanto sou sortudo. Foi tão bom que não pude deixar de contar ao mundo. Eu me senti como se tivesse ganhado um Grand Slam quando segurei a Beth. Ela estava incrível no vestido azul, que tinha um decote baixo, expondo um pouco do seu peito, e era curto o suficiente para ficar alguns centímetros acima dos joelhos. Perguntei a ela se estava usando calcinha. Ela me deu um tapa e depois riu, enquanto eu mencionava. Beth parecia ser metade italiana, com bronzeado profundo e lindo. Continuamos namorando, sabendo que éramos um casal. Íamos namorar por cerca de 6 meses, e depois nos engajar. Quando o momento chegou, não foi surpresa para ninguém. Só sentimos que era certo esperar um pouco. Lembro-me de quando estávamos namorando. Eu disse a Beth que ela foi a primeira mulher negra com quem eu estive. Ela olhou para mim e disse: melhor ser a última mulher, seja negra ou branca, com quem você durma. Ela então me disse que eu era o único homem branco com quem ela tinha estado, e planejava manter assim. Nosso casamento foi pequeno, só família e alguns amigos. Lembro-me do pai da Beth dizendo que ela nem precisava mudar o nome novamente. Foi engraçado que, entre todos os convidados do nosso casamento, Abby escolheu sentar no colo do Sr. Duran. Devo dizer que ele era um avô orgulhoso. Ele não era tão preconceituoso quanto eu pensava, era mais um pai preocupado. Claro, Beth é uma mãe incrível para Abby. Ela faz tudo com ela. Olho para trás e penso sobre a vida, sobre as diferenças nas pessoas. Havia Sandy, uma mulher linda, que poderia ter tido tudo, uma profissão digna, um marido amoroso e uma filha linda. Ela decidiu abrir mão de tudo, em busca do que achava que seria melhor. Então, tem a Beth, outra mulher linda, que queria uma família, e acabou encontrando um cara que não estava satisfeito, e também queria mais. Beth perdeu o bebê por causa do seu marido idiota. Os pais de Beth fizeram as coisas funcionarem. Meus pais fizeram as coisas funcionarem. Até Abby, apesar de todas as dificuldades, teve uma bisavó maravilhosa e amorosa. Acredito que a vida é o que você faz dela. Claro, nem tudo é perfeito, mas você tem que dar o seu melhor. Se você tentar o suficiente, pode conseguir. Não se preocupe com o que os outros têm. Olhe para a sua vida, para a vida da sua família, e veja o que pode fazer com o que Deus lhe deu. Beth, Abby e eu somos a prova de que tudo pode dar certo. Um nerd, uma mulher de origem mista deslumbrante, e uma linda garotinha. Quem diria que poderíamos nos tornar a família perfeita? E esse foi o relato do Reddit de hoje. Se você gosta de assistir às séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela pra vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5.000 séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney+. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22 mil filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema, cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui pra você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, religiosos 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.